No programa Hora Extra desta semana, você confere o trabalho do futuro na economia colaborativa. TRT de Goiás realiza audiência pública para discutir as metas nacionais da Justiça do Trabalho para 2019. E no bloco de entrevistas, o advogado Renaldo Limiro fala sobre a proposta que altera a atual lei de recuperação judicial. Não perca esta edição. Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere o trabalho do futuro na economia colaborativa. TRT de Goiás realiza audiência pública para discutir as metas nacionais da Justiça do Trabalho para 2019. E no bloco de entrevistas, o advogado Renaldo Limiro fala sobre a nova proposta que altera a atual lei de recuperação judicial. O Hora Extra está começando agora. Novas formas de utilização da internet e aplicativos ajudaram a desenvolver novos modelos de negócio com base na economia compartilhada, que permite que as pessoas mantenham o mesmo estilo de vida sem precisar consumir mais. Esse novo fenômeno do consumo levou grandes empresas a repensarem seus investimentos, suas aquisições e seus modelos de negócios. Mas qual o impacto da economia colaborativa nas relações de trabalho? Veja na matéria a seguir. As ilustrações nas paredes da empresa já indicam que o negócio envolve os mais diversos tipos de serviços e produtos. Essas são as instalações da xpory.com, uma plataforma digital que promove uma economia colaborativa, onde profissionais e empresas adquirem produtos e serviços por meio de permuta. O fundador e diretor Rafael Barbosa se inspirou em empresas dos Estados Unidos e destaca a grande vantagem do negócio. O grande mote desse assunto é aproveitar o tempo ocioso dos prestadores de serviço e o estoque parado dos lojistas. Com isso, a gente consegue realmente, dentro de um conceito de economia colaborativa, aproveitar todos os excessos, né? As pessoas têm o que sobra, ela fornece o que sobra aqui na xpory.com e adquire o que ela precisa de uma forma colaborativa, sem envolver necessariamente a parte de dinheiro. Então, essa é a grande ideia da xpory.com. Rafael explica que a plataforma já conta com mais de 3.400 parceiros, entre empresas e profissionais, e que não existe custo para adesão ou mensalidade, apenas uma taxa de 10% quando ocorre alguma transação. E as vantagens do negócio não param por aí. É realmente muito vantajoso para o profissional liberal ou para a empresa de serviço, e mesmo para os lojistas que têm estoque parado, porque um produto parado também ele acaba complicando todo o fluxo de caixa da empresa. Então, esse modelo de negócio que a xpory.com introduziu, ele traz de fato vantagem, tem um impacto muito positivo no fluxo de caixa e faz com que as pessoas consigam monetizar aquele tempo ocioso, aquele estoque que não estava sendo monetizado. E está aí o grande ganho. O pintor Luiz Antônio Soares é um ótimo exemplo de profissional que, por meio da plataforma, deixou de lado o tempo ocioso e conseguiu inúmeras vantagens. Ele conheceu o negócio quando prestava serviço na residência de um dos parceiros da empresa e de lá para cá já movimentou bastante usando o sistema de permutas. Eu adquiri grandes coisas para mim. Eu tenho 3 filhos e esses 3 filhos eu já consegui pagar 1 ano de inglês para eles. Eles estão fazendo inglês, todos os meus 3 filhos. Tratamento dentário, os meus dentes estão sendo todos tratados através da Xpory. Eu comprei cama, eu comprei ar-condicionado, eu comprei estojo de maquiagem para minha esposa. Eu comprei várias coisas, desde restaurante, passeios, enfim. A gama de produtos é muito grande, a quantidade de profissionais é muito grande.
E é exatamente isso que chama mais a atenção nesse tipo de negócio. Trabalhadores trocam o próprio serviço pelos mais diferentes produtos ou outros serviços. Isso sem desembolsar ou receber dinheiro algum. E como ficam as relações trabalhistas nesse caso? O advogado especialista em direito trabalhista, Rafael Lara Martins, analisa qual pode ser o impacto da economia colaborativa no aspecto trabalhista. Olha, partindo do pressuposto que quem está lá oferecendo um serviço, quem está lá oferecendo um produto, está oferecendo o próprio serviço, o próprio produto, não teria qualquer impacto nas relações trabalhistas. A não ser, evidentemente, que uma empresa está oferecendo um serviço em que os seus empregados vão executar aquele serviço. Nesse caso, a legislação trabalhista tem que ser obedecida de qualquer forma. Não interessa se a empresa está recebendo em dinheiro ou com a oferta de pontos, que é o sistema da economia colaborativa, ou eventualmente até outros serviços. Porque, afinal de contas, se há uma organização do empreendedor, do empresário, oferecer aquele serviço executado por uma pessoa, aí você tem a aplicação da legislação trabalhista se tiver relação de emprego entre elas. E apesar do negócio envolver trabalhadores e prestação de serviço, o advogado não vê problemas quanto à legislação. Olha, a evolução da economia colaborativa ou a economia autossustentável, ela faz com que as relações de consumo se modifiquem e as pessoas passem a se aproximar sem intermediadores, com a intermediação eletrônica que nós estamos vivendo aí, esse momento em que dentro de um app no nosso celular a gente tem acesso, de repente, a coisas que a gente precisaria de ir para um shopping center, ir para um encontro, ir para um local onde a gente teria que ter acesso àquele serviço. E quando você tira o intermediador, não tem jeito, você eventualmente pode impactar no tipo de negócio, na relação de consumo do mercado em geral. E aí as lojas podem contratar menos, podem ter menos empregados ou podem ter necessidade de menos horas dos seus empregados. E aí quando você tem uma reforma trabalhista incentivando a mudança no tipo de contrato de trabalho, até pelo intermitente, por exemplo, aí sim você pode ter impacto nas relações de trabalho. TRT de Goiás realiza audiência pública para discutir as metas nacionais da Justiça do Trabalho para 2019. A ideia foi garantir a participação igualitária de todos os setores da sociedade e entidades representativas na formação e execução da prestação jurisdicional. A audiência aconteceu no auditório do Fórum Trabalhista de Goiânia. O vice-presidente do TRT 18, desembargador Paulo Pimenta, apresentou aos participantes a importância das metas para o Poder Judiciário Trabalhista e do espaço para discutir o tema. Uma audiência inédita, seguindo uma sugestão do Conselho Nacional de Justiça. O tribunal resolveu fazer a audiência pública por entender uma maneira de alcançar um público maior, além dos advogados e dos servidores que já tradicionalmente participam desse processo de formulação. Dessa vez nós vamos estar ouvindo as entidades sindicais, foram franqueadas também a outras entidades associativas, tanto de trabalhadores como de empregadores. Então essa é a iniciativa inédita no âmbito da 18ª região. No âmbito de Goiás, a primeira vez que é feita uma audiência pública com esse objetivo. Diversos setores da sociedade e entidades foram representados no evento. O tribunal recebeu 7 inscrições para o debate. Nesse espaço, cada um pôde manifestar-se de acordo com os interesses das classes representadas. A OAB Goiás foi um dos inscritos. O principal foco, obviamente, é essa prestação jurisdicional célere, com qualidade, né, e que nosso tribunal continue a ser referência e paradigma para outros tribunais a nível de Brasil, como já é hoje. Representantes do Ministério Público do Trabalho em Goiás também marcaram presença. O procurador-chefe Tiago Ranieri destacou um tema importante no debate. No olhar do Ministério Público do Trabalho, a meta 6, que é a meta que fala das ações coletivas, é um olhar nosso cuidadoso para essa meta, para que a gente possa realmente valorizar as ações coletivas, as ações civis públicas, as ações sem rosto, para que nós consigamos realmente levar a efetividade dos direitos sociais ao trabalhador do Estado de Goiás. A audiência pública com o debate sobre as metas para 2019 foi o primeiro passo de um longo trabalho que deve ser finalizado em novembro deste ano. Todas essas formulações, essas propostas, essas sugestões, elas são analisadas pela administração do tribunal, que, tomando por base todas elas, assim como outros métodos que já houve também de coleta de opiniões, isso vai balizar uma tomada de posição da administração para definir as propostas que a 18ª região vai defender junto aos mecanismos
instituídos nacionalmente para, juntamente com os outros tribunais do trabalho, apresentarmos a nossa proposta para a fixação das metas por parte do CNJ. Então, é um processo lento que culmina em novembro com a fixação pelo CNJ das metas para todo o judiciário. Então, é uma forma de participação de Goiás nesse processo. No próximo bloco, o advogado Reinaldo Limiro fala sobre a nova proposta que altera a atual lei da recuperação judicial. Fique com a gente, voltamos já. Em tempos de crise, muitas empresas dos mais diversos ramos estão se vendo obrigadas a fecharem as portas. Com isso, empregados são demitidos, fornecedores deixam de girar suas mercadorias, consumidores deixam de ter acesso àqueles produtos. Toda a cadeia produtiva de consumo sofre com o fechamento, sem contar o Estado, que deixa de arrecadar tributos. E neste cenário de caos, a recuperação judicial pode se mostrar como o único caminho para a salvação da empresa. Este ano, o governo enviou o projeto de lei que modifica a maioria dos artigos da Lei de Recuperação Judicial. E para falar sobre o assunto, o nosso convidado de hoje é o advogado Reinaldo Limiro, especialista em direito empresarial. Seja bem-vindo novamente à Hora Extra, doutor Reinaldo. Nós aqui agradecemos, sempre é um prazer poder colaborar. Doutor Reinaldo, nesses 13 anos de vigência da Lei de Recuperação Judicial, ela ajudou as empresas a se reerguerem? Sim, ajudou. Não tanto quanto se esperava, mas ajudou. Ora, é porque a recuperação judicial, ela veio exatamente para substituir a antiga concordata que tinha necessariamente se tornado uma brincadeira, vamos dizer assim, porque quem requeria a concordata antigamente sabia-se que futuramente estaria falindo e sair-se-ia bem o titular da empresa, enquanto que a empresa iria para o pó. A recuperação judicial veio com a nova roupagem, possibilitando, que a recuperação efetivamente fosse alcançada. Embora nesses 13 anos de vigência tenha recuperado muito em muitas empresas, espera-se que a recuperação com esse novo projeto melhore um pouco, porque a expectativa que se esperava não foi completamente preenchida. E o que dizer das empresas, grandes empresas que entraram em recuperação judicial, mas não conseguiram se reerguer, como a Varig e a Agrenco? O que aconteceu nesses casos? A Varig é um dos primeiros casos onde se foi praticamente provar a Lei 11.101 de 2005. A Varig tem detalhes, mas o maior detalhe que a gente entende o porquê de não ter dado certo a recuperação judicial é o plano de recuperação judicial que foi feito. E o plano de recuperação judicial que é feito, obviamente aprovado pela Assembleia Geral, ele tem que ser cumprido. Se não for, diz a lei, ele convola-se em falência. Todavia, a questão da Varig, nós entendemos que ela não deu certo, é porque quando se viu que não dava certo, ela não chamou uma segunda Assembleia Geral para que fosse aprovada. Então tinha interesses escusos lá que não nos compete entrar aqui agora, mas que houve alguns favorecimentos com relação à venda de slots e outras coisas, E entendemos que isso faz parte do projeto para que ela efetivamente falisse. Certo. Doutor Reinaldo, o projeto de lei enviado ao Congresso Nacional propõe mudanças significativas? É possível aumentar a taxa de sucesso da recuperação judicial no país com essas mudanças? Esse projeto, originalmente, o Ministério da Fazenda, que é responsável por ele, escolheu cerca de 10 ou 15 notáveis do direito, jurisconsultos, que foram encarregados de fazer esse projeto. Fizeram-no. Levaram-no para o presidente para o ministro da Fazenda em mais ou menos maio de 2017. Um projeto que, segundo esses experts, efetivamente dar-se-ia muito mais condições para que as empresas recuperassem. Todavia, esse projeto ficou uns 6 meses na Casa Civil da Presidência da República e lá foi completamente modificado. E ao se dar a sua publicação, esses notáveis, inclusive, ficaram, de certa forma,
contrariados e até falaram em dar trabalho no sentido de que efetivamente não se aprovasse da forma como veio, porque ele sofreu muitas modificações lá na Casa Civil da Presidência da República e nós entendemos que da forma como ele se encontra hoje, da forma como foi mandado para o Congresso Nacional, nós entendemos que ali efetivamente ele vai piorar a situação. Então, necessita-se de muito debate mesmo das pessoas expertas no assunto, para que ele talvez volte a incorporar aquilo que os experts falaram ou que ele tome um outro rumo que possibilite mais as empresas se recuperarem. Na opinião do senhor, qual foi a intenção do governo em modificar esse projeto que veio dessas pessoas que entendem do assunto? Foi facilitar as coisas para o governo, né, representado ali pela Fazenda Pública Nacional, que realmente tem uma série de benefícios que foram incorporados a esse projeto e que não existia na lei anterior. Inclusive, esse é um dos questionamentos do advogado Breno Batista, né, que a proposta do governo prevê a possibilidade de desconsideração da universalidade do juízo da recuperação judicial. Vamos ver a pergunta dele. Olá, doutor Reinaldo Limiro. O projeto de lei que trata da atualização da Lei de Recuperação e Falência contempla ainda mais privilégios à Fazenda Pública. Por exemplo, confere ao juiz onde é processada a execução fiscal competência para promover atos de alienação e constrição patrimonial, afastando a competência exclusiva do juiz da recuperação judicial. Nessa perspectiva, eu gostaria de saber a sua opinião. Se, ao conceder ainda mais privilégios à Fazenda Pública, o legislador não estaria conferindo ainda mais ineficácia para o processo de recuperação judicial no Brasil? Foi no foco a pergunta do Brenner, certo? Exatamente isso, meu colega. Se acontecer essas modificações introduzidas pela Casa Civil, dando muitos privilégios à Fazenda, que até então não existia privilégios dessa natureza, como o de, estando em andamento um processo de recuperação judicial, e o devedor não pagar os seus débitos para com a Fazenda Pública, ela passa a ter o direito, segundo esse projeto, de poder requerer a convolução da sua recuperação judicial em falência. Outra coisa negativa também que se instituiu e que favorecem muito a Fazenda Pública Nacional, aliás, as fazendas nos 3 níveis de governo, federal, estadual, municipal e a do Distrito Federal, todas estão na mesma situação. É que elas podem, no sentido de quando for considerar algum parcelamento, exigir garantias absurdas. E que as empresas hoje, que, por exemplo, estão com os parcelamentos em andamento, se forem desistir dos parcelamentos para fazer outros parcelamentos, não podem absolutamente desonerar aqueles bens que estão constritos. Então, esse privilégio que foi dado à Fazenda Pública, ele é péssimo no sentido de que a empresa possa efetivamente se recuperar e, se ele for aprovado assim, nós entendemos que esta lei não atingirá a sua finalidade. Ok, doutor Reinaldo. Nós vamos para um rápido intervalo, hoje conversando com o advogado Reinaldo Limiro sobre o novo projeto que modifica a Lei de Recuperação Judicial. Não saia daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado Reinaldo Limiro, que é especialista em direito empresarial, sobre a proposta, o novo projeto de lei encaminhado ao Congresso, que modifica vários artigos da Lei de Recuperação Judicial. Doutor Reinaldo, no bloco passado a gente comentava sobre algumas modificações que podem ser ruins, né, para a recuperação das empresas. E, por outro lado, essa proposta que chegou ao Congresso, ela melhora em alguns aspectos, algumas regras, para que as empresas tenham condições de quitar suas dívidas? Tem algum fator positivo aí? Tem um fator positivo que se fala sobre um empréstimo onde quem emprestar ao recuperando teria muitos benefícios.
Mas isto aí já existe hoje no artigo 67 da Lei 11.101, que fala que aquelas pessoas que continuarem ou que começarem a financiar o recuperando têm privilégio de serem tidos, se houver a falência, como extraconcursais. Eu não acredito nesse benefício porque se ele já é existente e se pensam que com outro projeto vai dar-se mais força, porque bancos financiarem empresa em recuperação judicial é algo dificílimo. Então, eu não acredito que este novo benefício que a lei traz, visando esse fim, seja efetivamente um benefício, porque já existe algo semelhante na lei atual e ele efetivamente não se cumpre. A lei também está conferindo alguns privilégios às instituições bancárias, já que o senhor mencionou os bancos. Então, vamos à pergunta do advogado André Cansado. Olá, doutor Reinaldo, como vai? Eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito do privilégio que as instituições financeiras têm na lei de recuperação judicial. Isso na perspectiva do artigo 49, especialmente os parágrafos 3º e 4º, que excluem os créditos bancários, os que prevêem garantias, dos efeitos da recuperação judicial. Será que isso não é privilegiar demasiadamente os bancos em detrimento das empresas recuperandas? Perfeitamente, André. Uma excelente pergunta. E como já vem ocorrendo, ele se refere com certeza às chamadas travas bancárias, que são o artigo 49, parágrafos 3º e 4º da Lei 11.101, onde concede aos bancos, aqueles que têm a natureza do empréstimo de alienação fiduciária ou de cessão fiduciária e garantia, esses dois tipos de empréstimos que são chamados das travas bancárias, ou seja, o banco empresta, mas ele tem uma trava que, se acontecer qualquer coisa, ele não se submete aos efeitos da recuperação. Eu acho sim muito privilégio, André, aos bancos, como já achei desde o início. No ano 2002, 2003, nós escrevemos sobre isso, porque o lobby dos banqueiros junto ao Congresso Nacional é muito forte. Então, desde então, os bancos, que são os maiores financiadores de todo o setor produtivo, realmente já botaram o pé atrás. E desde então, eles já têm esses privilégios das travas bancárias. Então, eu acho que isso é altamente prejudicial. Primeiro, por quê? Para o banco poder financiar, ele vai ter que ter alguma coisa que seja dada em garantia para ele, como a alienação fiduciária. Segundo, se acontece algum problema na recuperação judicial, aquele bem que o devedor deu para o banco em garantia, ele não vai se submeter aos efeitos da recuperação judicial. O banco tem um grande privilégio. Então, a sua pergunta é muito positiva e eu acho sim que este dispositivo que já existe e que vai continuar existindo, se o novo projeto for aprovado, será altamente prejudicial para o setor produtivo, para a recuperação judicial propriamente dita. Fazendo um link aqui para o direito do trabalho, como é que é na recuperação judicial o privilégio dos créditos trabalhistas? Na recuperação judicial, os credores trabalhistas têm todos os seus direitos assegurados, ao contrário da falência, que vai até 150 salários mínimos. Na recuperação judicial tem todos eles. São os chamados credores trabalhistas ou decorrentes de acidente de trabalho, é o item 1 do artigo 43 da Lei 11.101. Eles têm um privilégio relativo. Por quê? Porque antes dos credores trabalhistas, vêm os créditos chamados extraconcursais. Por exemplo, o honorário do administrador judicial, a remuneração dos seus auxiliares, o honorário de algum advogado que estivesse trabalhando durante a recuperação judicial e que depois habilitou numa falência, por exemplo. Então, os credores trabalhistas podem ficar tranquilos porque absolutamente não se modificou nada. Numa recuperação judicial, eles têm os seus créditos logo após os créditos dos extraconcursais.
Ok, doutor Reinaldo, uma última pergunta. Há vários projetos de lei, além dessa proposta do governo, que tramitam no Congresso Nacional, buscando a alteração da Lei de Recuperação Judicial 11.101, né, de 2005, e, consequentemente, dos procedimentos atualmente vigentes. A eventual aprovação de um desses projetos excluiria o debate dos demais em tramitação? Qual a perspectiva nesse cenário de incertezas, né? E se os advogados, se pode haver algum lobby para que essa proposta seja melhorada? Correto. Isso é natural lá no Congresso Nacional, porque eles fazem o chamado apensamento. Inclusive, esse projeto de lei agora, de número 10.220 de 2018, é o maior projeto que tem. E alguns projetos existentes com relação à recuperação judicial são aí lá pensados. E a discussão é feita simultaneamente. Então, ninguém teria nenhum privilégio, porque as leis, quando são discutidas, o são na sua generalidade. Se um projeto é melhor do que o outro, eles dão uma forma de, após o apensamento, né, incorporar o seu texto e discutir a situação. Certo. É assim que se procede. Ok, doutor Reinaldo, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos tão importantes aqui sobre esse assunto. Foi um prazer, a satisfação é sempre nossa e nós estamos sempre à disposição no sentido de nos fazermos presentes no Hora Extra. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o advogado Reinaldo Limiro sobre o novo projeto que modifica a Lei de Recuperação Judicial. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela Rádio Web. Até a próxima semana.